E passo agora a palavra para o Francisco José, a gente poder depois debater. Eu vou tentar não me estender, vou só fazer algumas provocações, né? Eu dou maior valor provocar. E, assim, depois da brilhante exposição da Maria das Graças, muito rica, faz com que a gente se preocupe também em tentar voltar a essas fontes, como o Manfredo, que é um dos grandes filósofos do Brasil, sempre nos diz que nós, filósofos no Brasil, temos o mal de não lermos a nós mesmos, né? Nós não nos conhecemos. A gente lê muito, né, a literatura filosófica de fora, mas não conhecemos os autores, né, os filósofos brasileiros. E aí por isso que hoje eu resolvi trazer rapidamente uma provocação aqui de uma obra, né, do Farias Brito, que é um filósofo cearense, que é muito conhecido e desconhecido também, de uma obra chamada Mundo Interior, que é a última obra dele, que esse ano está completando 100 anos, né, centenário de lançamento dessa obra, que foi a última. E aí quando a gente vê o título, sim, tem outra coisa antes disso, que quando eu vejo essa câmera aqui na frente, essa máquina fotográfica, eu sinto como lampião, quando veio um libanês chamado Benjamin Abraham, veio para filmar o lampião a primeira vez, né? E aí colocou os cangaceiros ali, quando ele colocou a máquina, né, para bater a foto, eles se armaram, né, ficaram todos ali, baixa isso daí, senão a gente vai atirar em você. Achavam que era uma metralhadora que tinha vindo de outro lugar e ficaram apavorados. Aí a gente já sente a ameaça dessa câmera aqui a qualquer hora, né? Eles tinham razão, Então, o título Filosofia no Brasil, Possibilidades e Limites, eu acho que era Limites e Possibilidades, né? Foi invertido. E até eu acho que veio a calhar. Porque quando a gente pensa limites e possibilidades, a gente pensa que houve uma limitação e que a gente pode construir algo, né, mais à frente. Eu já penso o contrário. Eu acho que a filosofia no Brasil teve grandes possibilidades e foram impostos vários limites. E por isso que hoje a gente vê uma série digamos assim, uma descrença em relação ao que o filósofo brasileiro, né, pode fazer de diferente. Né? Porque a grande tensão, quando se fala em filosofia no Brasil, a tensão é universal e regional. Né? Há a possibilidade de uma filosofia que pense a partir de um ethos, de um povo, uma perspectiva regionalizada do pensamento. Né? Diz que os argentinos, na década de 60, desenvolveram, né, o Henrique Dussel desenvolveu uma filosofia da libertação, né? No esteio da teologia da libertação. Uma filosofia que se pretende bárbara. Se os gregos faziam filosofia, né, em oposição aos bárbaros que estavam à sua volta, nós somos os bárbaros que querem fazer filosofia a partir dos gregos. Né, uma inversão de papéis. E por conta dessa nossa limitação, dessa nossa timidez, talvez, de não ter essa coragem de provocar, né, de fazer uma filosofia, mesmo que seja universal, mas que também traga uma marca, né, um caráter nosso, é o que tem feito no Brasil, né, uma grande possibilidade de comentadores, mas poucos autores, né, digamos assim, originais ou com a tentativa de fazer algo autêntico. Oswald de Andrade, né, e vários outros, o Álvaro Vieira Pinto, né, e esse penúltimo, o Silvestre Pinheiro Ferreira. Então, autores que, né, a gente não conhece, pelo menos assim, imediatamente, mas que trouxeram uma contribuição à filosofia que demonstra esse caráter, essa audácia de querer filosofar a partir de uma perspectiva, digamos assim, da nossa identidade. E aí, lembrando aqui que, como foi citada a questão do retorno aos gregos, a própria obra do Farias Brito começa, né, o primeiro livro escrito por ele, A Finalidade do Mundo, começa com filosofar e aprender a morrer. São palavras de Sócrates. E a última frase desse livro, que é o último livro dele, conhece-te a ti mesmo. Também uma frase de ironia, né? Uma frase de Sócrates. E a perspectiva dele era tentar, né, fazer um embate com as filosofias do momento, né? As filosofias que estavam no auge, né, na Europa, e que muitas ideias foram, né, trazidas para o Brasil e repetidas exaustivamente. Tem um texto aqui dele, rapidinho, bem interessante, em que ele fala justamente sobre isso, sobre a filosofia no Brasil e a sua limitação. Né? Ele diz o seguinte:
este modo de pensar, principalmente depois que começou a desenvolver-se no Rio, o centro positivista tem se tornado tão geral que chegou a predominar nas classes diretoras da sociedade, incluindo mesmo sobre o governo. É assim que, depois que foi proclamada a República, em consequência do movimento de 15 de novembro, o governo revolucionário que se estabeleceu em seguida, sob a direção do Marechal Deodoro da Fonseca, começou a sua obra de reconstrução, suprimindo o ensino oficial de filosofia. O exemplo do centro produziu as suas consequências naturais, sendo que depois de pouco tempo havia sido suprimida como inútil, é a velha palavra que, né, se atribui tanto, do liceu ou estabelecimento correspondente, em todos os estados, a cadeira de filosofia. De modo que a República começou no Brasil declarando guerra de morte à filosofia. Para você ver como é que a filosofia tinha grandes possibilidades, né, e depois impostas as limitações. E aí, quando a gente tem aquele outro golpe, né, 64, aí a coisa se repete. Né? A República, que tinha toda aquela inspiração, né, nos gregos, nos romanos, na Revolução Francesa, né, acaba se tornando, né, aquela que vai impossibilitar o exercício da filosofia. De modo que a República começou no Brasil declarando guerra de morte à filosofia. A verdade é que o que então se ensinava como filosofia era uma coisa indigesta e absolutamente intragável, sendo de rigorosa necessidade uma reforma na organização do ensino, não somente da filosofia, mas de todas as outras matérias que constituem o objeto do curso secundário e superior no país. Mas a reforma a fazer-se devia ser no sentido de melhorar, não de suprimir. Não sucedeu assim. Fez-se uma reforma que chamarei desesperada, organizou-se um programa palavroso e estéril, feito de todos nos moldes positivistas, absurdo em teoria, impraticável de fato, espécie de encadeamento de fórmulas aparatosas destinadas a enganar pela aparência exterior, de modo que, a julgar por aquilo a nação, nada é mais triste do que a ideia que se deve fazer do estado de nossa civilização. E quanto à filosofia, identificada à retórica, foi suprimida como inútil. Então, as palavras de Farias Brito, na primeira obra dele, é a finalidade do mundo. Logo na introdução, ele já dá esse panorama da filosofia no Brasil. Então, para se ver como as limitações são impostas por nós mesmos, né? Então, a necessidade que nós temos de criar novas possibilidades, esse é o grande desafio, a grande tarefa para os filósofos, né, brasileiros de então. Então, ou a gente perde essa timidez e cria um pouco mais de audácia e realmente temos que voltar àquelas nossas fontes, aquilo que é a nossa identidade cultural, como fez o Oswald de Andrade e vários outros, né? A gente deve ler os gregos com certeza porque são, né, a fonte originária da filosofia. Mas lembrar também da nossa Ilíada, né? Os Sertões, né, da Troia de Taipa, que foi, né, uma obra que, digamos assim, trouxe uma marca, né, que até então o Brasil não se conhecia. Foi um momento para o Brasil, né, tomar consciência de si. Quem são esses sertanejos aí, esses monarquistas, né, que estão enfrentando a República, como dizia Antônio Conselheiro, né, a República é a lei do cão, né? Se o Farias Brito tivesse ouvido isso, talvez concordasse com ele, né? Porque uma república que suprime a filosofia, de república não tem nada, né? Ou seja, aí a gente precisa, né, realmente voltar a essas fontes. E quando o Euclides da Cunha, que por ironia do destino, né, fez uma prova junto com o Farias Brito, né, para a cadeira lá do Pedro II, que é onde o Germano ensina, né? É uma boa coincidência. Então, o Euclides da Cunha fez a prova para professor de lógica e Farias Brito passou, né? Mas, por influências, né, o grande escritor dos sertões e tal, Euclides assume só depois que ele morre, naquela história trágica, né, que todo mundo conhece. Né? E aí, porque virou novela, né? É Desejo, né, novela? Então, o Farias Brito assumiu. Agora, se a gente for ver um pouco da biografia do Farias Brito, é interessante, porque ele é um filósofo do sertão, né? O sertanejo pé rachado mesmo. E é uma espécie de nosso Schopenhauer, né? Nosso Bergson, porque o Farias Brito, ele, logo na sua infância, enfrentou
um monstro terrível, que foi uma seca, né, em 1878, 77, 78, que dizimou uma boa parte da população. Teve um dia que morreu 1.000 pessoas em Fortaleza, foi um verdadeiro caos, né? E todo mundo desesperado, e junto com a seca também a varíola. Então, as mazelas, né, que o nosso Schopenhauer brasileiro enfrentou, fez com que ele tivesse uma sacada. Não, ele quis produzir uma obra filosófica que não fosse apenas uma exegese, e ele era um ótimo exegeta da filosofia, né, moderna e contemporânea da época dele, mas também provocou a tentativa de criar um sistema filosófico que desse conta de explicar isso. O grande problema era a morte, né? O grande problema que estava imediatamente enfrentando ali na filosofia dele era a questão da morte. Outra questão que também ele queria resgatar, que é justamente o que ele faz nessa última obra, que é a questão da filosofia do espírito, né? Então a gente pode dizer que é o nosso Anaxágoras, né? Que resgata o nous, uma vez que no período que o positivismo tomou de conta do Brasil, né? Não é à toa que a nossa bandeira, né, bonitinha, ordem e progresso, o lema do positivismo. E se vocês observarem, né, no círculo, né, da bandeira, aquelas estrelas que estão ali era o céu do dia em que foi feita a proclamação da República. E isso Conte já havia dito. Futuramente, né, a bandeira não, o país que será positivista vai ter esse lema e vai ser feito, né, a sua bandeira com esse céu estrelado. E foi o que aconteceu no Brasil. O positivismo tomou a frente, né, fez a proclamação da República e tudo mais, mas em compensação suprimiu aquilo que era a garantia de uma república promissora, né, a liberdade de pensar, a possibilidade de, né, discutir as questões. E o Farias Brito viu uma tarefa fundamental para ele, como um sertanejo, como um matuto, né, porque aí vem o nosso filosofar, é o matutar mesmo, né? A gente fica matutando, e o matutar do Farias Brito foi tentar encontrar uma explicação por que tanta miséria, né, por que tanta morte, porque o que está por trás disso, qual é a finalidade mesmo da realidade. E aí a produção dessa obra é a finalidade do mundo. No final das contas, ele tenta resgatar também uma ideia que estava fora de moda, que era o conceito de Deus. E aí ele tem uma sacada incrível, que pensa que Deus, na definição dele, Deus é luz. Nada mais irônico que um filósofo da Terra, chamado Terra da Luz, pense que Deus é luz. Ou seja, Deus se manifesta para nós como consciência, segundo Farias Brito. Então a última obra dele, O Mundo Interior, tenta resgatar a filosofia do espírito no período em que o positivismo, o cientificismo mais tacanho, o materialismo mais pobre havia, né, se tornado o pensamento, digamos assim, hegemônico. Então a audácia de Farias Brito, né, vai servir como uma espécie de mote para a gente refletir sobre as possibilidades da filosofia no Brasil. Será que nós estamos fadados a sermos exegetas e ficarmos simplesmente no comentário de filósofos que vêm da Europa, ou seja lá de onde for, e vamos esquecer da produção filosófica que nós mesmos somos capazes de fazer, de enfrentar os problemas como a filosofia vem fazendo? E é isso que é a tarefa, né, fundamental, não só colocar os problemas, mas enfrentá-los, tentar apresentar respostas. Então, a provocação que eu queria fazer é justamente essa, mostrar que mesmo com as limitações que foram impostas por um dado momento histórico, né, no Brasil se produziu uma filosofia que se pretendia original, né, e além dele a gente tem vários outros que também fizeram algo parecido, né? No Ceará, assim, no Ceará ainda há um desconhecimento dos nossos autores. Além do Farias Brito, existia também um outro médico chamado Visconde de Saboia, que produziu uma obra sobre a vida psíquica do homem, que também foi uma obra muito importante. Ele, além de médico, também é filósofo. Um outro que a gente pode citar, de Jaci Menezes, o maior hegeliano que o Brasil já produziu, né? Antes do Padre Lima Vaz e do Manfredo, né? O Jaci Menezes era uma grande autoridade em Hegel no Brasil. Na UES a gente teve um professor que também era mundialmente respeitado como um estudioso de Spinoza, que era Alcântara Nogueira. Produziu uma obra também muito interessante. E tudo isso é desconhecido da gente, né?
Um outro rapaz que foi também um talento que muito cedo foi tolhido, era um rapaz chamado Rocha Lima, 23 anos de idade, nascido em Maranguape, que produziu uma obra que era respeitada por todos os intelectuais, no Ceará pelo menos, né? Que era Crítica e Literatura, uma obra que tinha influências positivistas, mas também tinha críticas ao positivismo. Então, essa produção literária e filosófica brasileira, muitas vezes, né, é guardada nas gavetas, não tem reedições, a gente não lê, a gente não é capaz de enfrentá-las, né? De se pôr diante delas e dizer, olha, existe uma produção que a gente pode tomar aqui como mote para a discussão, né? Não simplesmente passar ao largo e deixar que esses filósofos permaneçam no Museu do Esquecimento. Então, a grande tarefa que nos é colocada é justamente essa. É assumir a nossa identidade a partir da nossa Troia de taipa, né, dos sertões, deixar de ser meio macunaíma, né, preguiçoso, né, que acorda já de manhã dizendo, que preguiça, não, acho que eu não vou para aula hoje não, né, ou fazer muito mais, né, do que o Policarpo Quaresma, né, que queria colocar o tupi como, né, a nossa língua. E não sei se vocês sabem, mas o José de Alencar, né, o grande escritor cearense que viveu muito tempo no Rio, tinha como proposta que o tupi, né, fosse a língua oficial, né, do Brasil. O tupi ou então o nhegato, que era chamado língua geral. Então essa proposta, né, imagine se hoje nós estivéssemos falando aqui tupi ao invés de português, né? Imagina a coisa como seria. Então, basicamente era isso que eu queria, né, atentar, já que o tempo também, né, é um pouco escasso. Eu queria terminar com um poema, né, de um autor também da nossa região, do Nordeste, chamado Augusto dos Anjos, né, um paraibano também, que escreveu uma obra poética extremamente rica do ponto de vista filosófico, extremamente antenada com as grandes descobertas científicas do seu tempo, século XIX. E ele escreveu um poema dedicado ao Farias Brito. O título do poema é Natureza Íntima. E aí eu vou encerrar com esse poema. Cansada de observar-se na corrente que os acontecimentos refletia, reconcentrando em si mesma, um dia a natureza olhou-se interiormente. Baldada introspecção numenalmente, o que ela em realidade ainda sentia era a mesma imortal monotonia de sua face externa indiferente. E a natureza disse com desgosto: terei somente porventura rosto? Serei apenas mera crusta espessa? Pois é possível que eu, causa do mundo, quanto mais em mim mesma me aprofundo, menos interiormente me conheça? É isso.